Boa noite a todos. Hoje vamos ter mais uma palestra. Hoje o tema é autoconhecimento e carreira. E lembrando que isso é uma iniciativa do Instituto Agenda Positiva, há uma parceria com a Prime Cursos e temos o apoio do Centro Universitário Uniamérica. A palestra de hoje à noite nós vamos ter como tema autoconhecimento de carreira e vai ser proferido pela professora Giovana Vilvert. Tudo bom, Giovana? Olá, boa noite, tudo certo. Giovana, acho que você já está bem à vontade para lives, esse tipo de coisa, certo? Certo. Alguns professores nunca fizeram live até então, quando estiveram no nosso programa aqui de palestras, e aí a gente sempre tem que explicar, dar umas médias, mas eu acho que você já está bem ambientada. Então vamos lá, vou te apresentar para o público, certo? Okay. Giovana, ela é formada em jornalismo pela UFSC, melhor comunicação social pela UFSC. Ela é especialista, no caso pós-graduada, em desenvolvimento de carreiras e lideranças. Aliás, tem mais de uma pós-graduação, não vou citar todas aqui, mas eu gostaria de ressaltar que ela é uma corredora, amadora, mas, enfim, e certamente tem que ter muito autoconhecimento para você fazer sei lá quantos quilômetros você faz, certamente mais do que eu. Eu acredito que sim. Eu também, infelizmente. Mas vamos lá. Giovana, a palestra de hoje, autoconhecimento e carreira. Antes de você começar aqui a falar alguma coisa sobre isso. Só um pouquinho antes ainda sobre a tal das lives, né? A lives hoje é o nosso novo normal, né? Tive que fazer, tive que aprender, as pessoas estão fazendo, é a forma que nós temos no momento de nos comunicarmos. E eu acho muito bacana, eu acho bacana que de uma forma ou outra a gente está perto das pessoas, apesar da distância. Hoje eu tinha, né? Esse programa esse programa de palestras foi isso que aconteceu. Não tínhamos a intenção de fazer disso um programa de palestras, mas a gente fez alguns, deu certo, o público gostou e a gente, vamos continuar com o formato de palestras aí, com a rede de contatos que a gente já tinha, e aproveito. Obrigado pela tua participação. Ok, vamos... a questão das lives hoje, que eu acho que além de tudo, né, que trazer conhecimento e tal, é a questão de nós conseguirmos atingir pessoas em vários lugares que antes nem pensavam, né, nessa possibilidade. A maior parte das pessoas não faziam isso, achavam que era para um determinado público. Na verdade, não é. Nós vimos que isso funciona bem, é muito bacana, tem muito conhecimento sendo distribuído de forma gratuita, né, e aí eu acredito que as pessoas precisam aproveitar. E obrigada pela oportunidade de estar aqui, principalmente falando desse tema, autoconhecimento e carreira. E a questão da corrida, ela não é exatamente autoconhecimento, na verdade ela é autoconhecimento, porque quando eu escuto as pessoas dizerem assim, mas eu não consigo, eu não sei, para mim não serve, é o medo de falhar, né, o medo de não conseguir, o medo de errar. Então, se eu tenho uma segurança, se eu me conheço melhor, se eu sei qual é a minha limitação, eu vou lá e faço, e vou testando, e vou fazendo, e é isso aí. Então, isso já nos joga dentro do tema. Vou deixar você prosseguir com a palestra. Eu vou, eventualmente, interromper, aparecendo como a gente está aqui agora, para fazer perguntas que o pessoal vier escrevendo nos comentários, ok? Combinado. Boa palestra, Giovana. Ok, vamos lá. Então, eu adoro falar sobre esse tema, é um tema que, inclusive, fez parte da minha história, da minha trajetória, né, profissional, e eu posso falar que se eu tivesse esse conhecimento antes, eu não teria dado tantas voltas como eu dei na minha carreira. E é por isso que eu estudo tanto esse tema, e eu gosto desse tema, e quero dividir um pouquinho com vocês desse conhecimento, né, desse conhecimento e por que essa ligação, autoconhecimento e carreira. Falando um pouquinho, né, sobre o que é o tal do autoconhecimento. Tem várias definições, mas, na verdade, autoconhecimento é o que? É a essência do ser humano, né, a individualidade do ser humano. Através do autoconhecimento, eu descubro quais são meus talentos, quais são os meus pontos a melhorar,
quais são as minhas crenças, quais são os meus medos. E se eu começo a trabalhar isso e descobrir isso, eu vou cada vez mais sabendo para que lado eu devo seguir. Eu vou explicar isso um pouquinho mais adiante, né? Mas autoconhecimento é isso, é você conhecer aquilo que te faz feliz, aquilo que te motiva. Sabe quando você de manhã levanta e diz assim, nossa, que bom, hoje eu vou fazer o que me faz feliz. E a questão da felicidade, entrando um pouquinho, né, nessa questão da felicidade, carreira, autoconhecimento, a felicidade, as pessoas confundem, né? Elas sempre acharam que se eu for promovido, eu vou ser feliz. Se eu receber um aumento de salário, eu vou ser feliz. A hora que eu conseguir tal cargo, eu vou ser feliz. E hoje, com vários estudos nos últimos, digamos aí, 10 anos da psicologia positiva e através até da própria neurociência, né, se chegou à conclusão que, na verdade, a felicidade precede o sucesso. O que quer dizer isso? Se imagine agora, se todas as pessoas que fossem promovidas estivessem super felizes, que ganhassem um aumento, estão felizes, elas ficam contentes por algum momento ali, mas daqui a pouco elas já perderam, né, aquela motivação, aquilo, porque na verdade não é isso que faz a pessoa feliz. O que faz a pessoa feliz é ela ter os seus motivadores atendidos. Felicidade precede o sucesso, lembrem-se disso, isso já é comprovado. A pessoa feliz, ela traz mais resultados. E como que eu vou chegar nesse nível de felicidade, de entendimento? Voltando a palavra para o autoconhecimento. E por que é tão importante o autoconhecimento para a nossa carreira? Existem várias competências, várias habilidades que são da pessoa, da personalidade da pessoa. Tem algumas que preferem trabalhar mais sozinhas, outras preferem público, algumas não gostam de pressão, outras preferem trabalhar com muita pressão, com velocidade. Eu vou explicar isso mais para frente. Mas se eu sou, por exemplo, uma pessoa que não gosto de pressão e vou trabalhar num ambiente que me pressiona o tempo todo, eu não vou conseguir entregar. E é isso que é a ligação, né, entre o autoconhecimento e a nossa carreira. Se eu me conheço, se eu sei aonde eu sou melhor, aonde eu me destaco mais, com certeza eu vou entregar mais, porque nada mais é do que entregar resultados. Nosso trabalho é para dar resultados. A empresa quer resultados e eu, como pessoa, quero resultado. Muitas vezes tem pessoas que me procuram porque estão super infelizes. E aí a gente vai tentar descobrir o que é uma pessoa que precisa muito de autonomia e aquele ambiente dá zero autonomia para ela. Para ela comprar um lápis, ela precisa pedir autorização. O que isso acaba acontecendo? Acaba fazendo com que a pessoa ela perca, né, a motivação dela. Ela se sente realmente tolhida, cortada, e aí ela não vai adiante. Seguindo um pouquinho para frente, vamos lá. Autoconhecimento e carreira na questão de escolha. Existem, sim, testes vocacionais, né? Se você for ver, tem várias formas, mas existem carreiras que precisam de determinadas competências. Quanto mais eu souber dessas competências, quanto mais eu tiver esse conhecimento sobre mim, mais eu vou acertar na escolha da carreira. Eu vou dar o meu exemplo, eu sou formada em comunicação. Comunicação, habilitação jornalismo, eu fiz na Federal quando eu tinha 17 anos. E extremamente tímida, extremamente fechada, e fui fazer jornalismo, que é uma faculdade, né, um curso que exige que você se coloque, que você saia na frente, que você tenha essa desenvoltura. Isso para mim era muito difícil, e eu acabei simplesmente fugindo. E aí fui trabalhar em uma outra área totalmente diferente. O que aconteceu nesse momento? Eu escolhi jornalismo, por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de escrever. Jornalismo tem a ver com
com a escrita, mas tem a ver também com você conseguir se expor. Hoje, para mim, eu dou aula, dou palestras, eu falo com várias pessoas, para mim isso hoje é tranquilo, mas naquele tempo eu não tinha esse conhecimento, eu fugi. E aí a gente foge e vai, sabe quando você começa a escolher a sua carreira, entrando num quarto escuro e procurando interruptor, sabe? Em tentativas e erros, é isso que a falta de autoconhecimento nos acarreta. A gente vai por tentativa e erro. O que é melhor remunerado, o que está na moda, o que meu amigo fez, o que a minha família faz. E esquece de olhar para dentro. Lembre que eu falei sobre talentos, sobre os nossos gaps, sobre as nossas crenças. Se eu não tenho esse domínio, eu acabo me perdendo. Diga lá, Malco. Bom, você fez um comentário, eu vou fazer uma colocação aqui, você pode aprofundar, e aí passa uma pergunta da audiência, ok? Ok. Você falou sobre a dificuldade de escolher a carreira, o curso superior. Bom, isso acontece com muita gente porque, às vezes, nós nos impomos a escolher algo muito cedo, então são jovens de 16, 17 anos, talvez 18, que têm que tomar uma decisão de futuro, de cursos que eles não conhecem, não dominam, ou áreas que eles nem sabem para que serve ainda. Então, isso dificulta. Se você puder falar um pouco sobre isso, porque tem a ver com autoconhecimento e carreira, mas um momento bastante maturo deles ainda. Uhum. E aí eu vou encaixar a pergunta da Renilda Bonfim. Trabalhar na área que a pessoa identifica seria o ideal para um desenvolvimento profissional melhor? Aí eu acho que você consegue conectar os dois assuntos. Tá, vamos lá, respondendo a primeira questão, sim, 16, 17 anos, nós não temos uma maturidade, aí vai pela parte dos interesses, né, e aprofundar isso, aprofundar os interesses, e pesquisar um pouco mais, ver o que eu faço naturalmente, com facilidade. Por exemplo, eu fazia naturalmente com facilidade dar aula, isso eu sempre fiz com facilidade. Para mim era muito fácil, com 10, 12, 13 anos eu dava aula particular, eu passava a tarde toda brincando sobre isso. Então, olhar as coisas que você tem facilidade de brincar. E outra, hoje já existe uma situação que é um pouco diferente, que quando você escolhe uma carreira, não é um decreto, né? Uma faculdade não é um decreto. Hoje o mercado já olha isso um pouco diferente, ele é um pouco mais aberto. Você fez uma formação, tem várias especializações, tem várias áreas dentro da mesma faculdade, né? Onde você escolhe, por exemplo, a administração, mas tem várias opções, engenharias, a área de sistemas, mas sim, a pessoa com 16, 17 anos, ela ainda não está madura, por isso é muito mais importante ainda dar atenção a esse ponto, de olhar os interesses, as coisas que faz com facilidade, como eu já falei antes, e sim, aplicar, existem várias ferramentas dentro da psicologia que pode atender, né, até o tipo de avaliação que eu faço, eu normalmente faço com as pessoas que já estão se formando, né, a psicologia, ela pode atender melhor esse público, então, tem como fazer avaliações, eu não gosto dessa palavra, avaliações nem testes, é o mapeamento do perfil da pessoa, que vai ajudá-la a tomar uma decisão mais acertada, certo? E a pessoa falou ali sobre identificar, que a pessoa se identifica o ideal para um desenvolvimento profissional melhor, com certeza, e assim, ó, aqui vem um detalhe que eu vou falar sobre isso mais para frente, mas às vezes não é exatamente a profissão que eu escolhi que não me permite desenvolver o melhor trabalho, e sim o ambiente onde eu estou inserida. Por exemplo, se eu sou de uma área financeira, eu sou uma pessoa que preciso de autonomia, e eu estou lá trabalhando na área financeira, gosto do que faço, mas a empresa não me dá zero autonomia. O que eu vou fazer? Eu vou ter um dos meus motivadores extremamente comprometido. E aí, a pessoa acaba achando que escolheu a profissão errada, e, na verdade, ela está num ambiente que não propicia ela a usar as forças dela, que, no caso, é a decisão, a autonomia, ser uma pessoa que gosta, né, de tomar decisões. Então, tem que tomar esse cuidado também, isso eu vejo muito. Não é o que você faz exatamente, e sim, muitas vezes, o ambiente onde você está
que não permite que você seja aquilo que você precisa ou que você é. Então, a dica aqui é, quando você estiver procurando um trabalho, né, ou se desenvolver na carreira, busque realmente entender melhor quais são os seus motivadores e ver se aquele local, aquela empresa, aquela função vai atender isso. Talvez agora vocês não entendam exatamente o que eu quero falar, porque eu vou explicar cada um desses motivadores um pouquinho mais para frente, tá? Vamos para o próximo. E dentro da mesma forma, quando eu escolhi a carreira e eu vou para a parte de desenvolvê-la, né? Se eu sei quais são as minhas forças, se eu sei quais são os meus motivadores, o meu desenvolvimento ele vai ser muito, muito mais rápido. Eu vou escolher cursos, eu vou escolher áreas, eu vou escolher especializações que estejam ligadas a essa minha vontade. Vamos lá, eu fiz especialização em finanças e custos porque eu trabalhei em banco. Eu vou ser bem sincera, eu não gostei dessa especialização. Dentro da especialização de finanças e custos, tinha uma disciplina que era sobre gestão de pessoas, liderança. Nossa, me identifiquei muito. Mas, na época, eu ainda não tinha esse entendimento, eu não conseguia perceber isso. Por isso que eu falo, se vocês puderem ler, se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, é muito melhor. Ok? Vamos continuar. O sucesso, né? O que é sucesso? Aí vem aquela pergunta: sucesso é diferente para cada uma das pessoas. Para mim, quando eu falo em sucesso profissional, é você levantar de manhã extremamente feliz, porque vai poder fazer aquilo que você gosta e ser extremamente bem remunerado por isso. Isso, para mim, é o sucesso profissional, é o que eu considero. Então, fazer o que se gosta e ser bem remunerado para isso. De novo, se eu tenho alguns gaps, se eu tenho algumas dificuldades, eu não vou, e eu não conheço isso, eu não desenvolvo isso, a probabilidade de eu ter esse reconhecimento, né, aonde eu trabalho, é muito menor. Vamos lá, se eu tenho uma dificuldade de comunicação, se isso para mim é difícil e eu preciso me comunicar, fazer reuniões, apresentações, eu me travo, eu preciso buscar ajuda. E se eu não busco ajuda, eu não vou ter sucesso. Uma coisa está ligada à outra, não dá para achar, eu escuto muito isso, né, que vamos lá, que a carreira vai me levar. E não eu levo a minha carreira. Nós somos responsáveis pelas nossas carreiras. Nós precisamos investir na nossa carreira. Não dá para esperar que a empresa, que o chefe, que alguém venha e te diga: vem cá, você é ótimo, certo? Se eu não invisto em mim, como que eu posso querer que os outros invistam? Diga lá. Tudo bem? Sim. Vamos lá, interrompendo você de novo. Temos algumas colocações aqui, eu vou passar as colocações e deixar as perguntas no ar. Tá. Certo? A primeira colocação bom, a Derley comenta da dificuldade que ela tem para decorar ou memorizar, e por isso ela tem dificuldade de aprendizado, mas acho que não cabe aqui. A Cecília fala sobre as escolas da forma como estão sendo conduzidas, não ajudam um jovem a escolher, no caso daquela política que a gente estava tendo antes, de forma mais segura. Isso reflete na desistência de trocas de cursos, desistência de cursos. Você mesmo é uma pessoa dessas que você desistiu do curso de jornalismo, ou você concluiu? Não, eu concluí, eu desisti de administração. Perdão, me enganei, desculpa. Faltava acho que 3 semestres. Eu comecei com matemática, eu troquei, eu fui para a computação. Bom, aí o Ricardo Capraio fala do ócio criativo, do Domênico de Masi. Olha, eu estive com o Domênico de Masi durante um dia inteiro, e vou dizer, e talvez não concorde bem com quem escreveu, tá? Mas tudo bem. E aí ele fala sobre a expansão do autoconhecimento em função do tempo disponível que a gente tem. Acho que você poderia dizer isso em relação à pandemia. E eu vou deixar mais uma pergunta no ar, ok? Que é da Regis Alencastro. Realizando todas essas coisas, chances de ter sucesso na vida pessoal e profissional serão ainda maiores? E aí você
tenta conectar essa reflexão toda aí, Giovana. Tá. Vamos lá, começando a questão das escolas. É muito importante já desde cedo você não rotular, não botar a criança dentro de uma coisa fechada. As pessoas têm habilidades diferentes. Não force uma criança que não tem uma certa habilidade. Vamos lá. Eu tenho um vídeo que é muito bom, que a gente chama, que o nome desse vídeo é Bright Spots, que são pontos brilhantes. Quando o seu filho chega em casa, com várias notas 8, 9, 10, e chega com uma nota 5 ou 4, qual é a nota que os pais vão falar? Da nota 4, 5. Todas as outras são esquecidas. O que acontece? O que deveria ser feito? Filho, parabéns, quanta nota boa. O que você usou, quais foram as suas forças, o que você fez, talvez não falar forças, né, porque é uma criança, o que você fez para conseguir essas notas tão boas nessas matérias? Aí a criança vai dizer, porque eu estudei, eu gosto, eu tenho afinidade. E como que você pode fazer para usar essa mesma estratégia, essa mesma força que você usou para tirar essas notas boas, para recuperar, para melhorar essa nota que você não foi tão bem? Nós precisamos parar de olhar para os pontos negativos da pessoa, valorizar demais isso. Eu trabalho para quê? Para que reforce cada vez mais o que você tem de melhor, porque o que você não tem de tão positivo vai perdendo a força, não vai mais chamar atenção. Agora, se você passar o dia inteiro batendo na tecla de que você não é tão bom em determinada coisa, você não é bom, porque você já afirmou que você não é bom. De novo, por isso o autoconhecimento. Não afirmem que eu não sou tal coisa, eu não sei tal coisa. Eu estou, né? Se a pessoa ela falou ali a dificuldade, tem que ver se isso é uma dificuldade que precisa de um outro recurso, mas nós temos dificuldades em algumas coisas, certo? Nós precisamos, pessoal, eu falei isso na palestra de gestão de tempo, né? Tudo é difícil até ficar fácil. Então, não desistam num primeiro momento, usem as forças de vocês, e para isso eu preciso saber das forças. Aquela questão ali de se a gente vai ter um sucesso, um resultado melhor se autoconhecendo, com certeza absoluta, com certeza absoluta. Por quê? As pessoas tentam se encaixar nos lugares, e na verdade não é assim que funciona. E mais um detalhe que eu bato muito nessa tecla: as empresas não investem em conhecer a sua equipe. Por exemplo, quando eu tinha o meu escritório, eu tinha 2 funcionárias, uma psicóloga e uma outra formada em RH. E a gente trabalhava com seleção, né? Seleção de cargos táticos e estratégicos. Uma extremamente calma, paciente, a outra aceleradíssima. O que eu fazia? Como eu tinha esse conhecimento, aquele cliente que era muito acelerado, eu colocava para a pessoa acelerada. Aquele outro que não gostava de pressão, eu botava para a pessoa mais calma. E as duas também sabiam os gaps uma da outra, elas se complementavam. E o resultado era excelente, era muito bom. Percebe? Então, assim, quando eu me conheço, quando eu sei que eu tenho uma força, aquelas coisas que eu não tenho tão boas, elas vão perdendo, né, a expressão, eu não vou mais ser reconhecido por aquele gap, porque eu entreguei muito mais. Mas, isso, falando do Domênico De Masi, questão de você aproveitar o tempo ósseo, né? Na verdade, até a procrastinação, que é uma coisa tão ruim, né? A procrastinação, e você parar e às vezes empurrar um pouco, deixar um pouco para frente, você vai olhar novamente aquela apresentação, você vai ver de novo, vai dizer, opa, aqui faltou tal coisa, aqui eu melhoraria isso. Então, aquela pressa de entregar tudo, às vezes, também não é tão produtivo. E nesse momento de pandemia, aproveitem, porque tem muita coisa boa para a gente estudar. E o que eu diria, o que eu daria de conselho, eu não gosto, né? Mas o que eu daria de dica? Procurem se conhecer melhor nesse sentido de o que a profissão, ou melhor ainda, eu quero chegar a tal cargo. O que as pessoas que chegaram nesse cargo fizeram para chegar lá? O que elas desenvolveram? Quais são as características que elas têm? E começo a refletir sobre mim.
né? O que eu tenho? O que falta? O que eu preciso aprender? E aí, com certeza, o sucesso vai vir com mais velocidade. Se você sabe onde quer chegar, né? Você vai desenvolver toda a trajetória. A carreira a gente tem que visualizar de trás para frente. Aonde eu quero chegar, primeiro, e depois eu olhar que passos eu preciso fazer para chegar lá. Ok? Não sei se acho que respondi, mas vamos lá. Pessoal, quando nós fazemos um mapeamento das nossas competências, nós temos que ter um cuidado que o mapa não é território, é uma representação dessa realidade. Isso é uma frase, né, de Alfred eu nunca consigo falar esse nome, Korzybski. Essa frase quer dizer o que? Ele é autor da semântica, né? O que essa frase quer dizer? Que a partir do momento que eu sei o meu perfil, eu não devo me rotular. Porque o ser humano, ele é uma pessoa, nós aprendemos o tempo todo. O ser humano aprende. O ser humano não é estático. Isso já é comprovado cientificamente através da neurociência. Nós temos, o nosso cérebro, ele cria novos caminhos. Por isso que aos 47 anos, eu virei corredora de sedentária 100%. Era uma coisa que eu achava que era impossível. E, de repente, você acredita naquilo, você começa a desenvolver. E se você gosta, você vai adiante. Então, cuidem, quando eu falo em autoconhecimento, com os rótulos. As pessoas têm alguns testes que tem na internet que falam, é águia, outra é gato, outra é não sabe? Então, você se coloca dentro daquele rótulo e, eu sou assim. Não, eu estou assim. Eu tenho essas características mais fortes, mas eu preciso trabalhar, porque todos os perfis, todos, tem as coisas extremamente positivas e as outras não tão positivas, todos. Eu estudo, tem um estudo aí que eu faço, que eu aplico, são 38 mais ou menos diferentes, né? E todos eles têm questões a serem trabalhadas sim. Ok? E não esqueçam, as pessoas aprendem, não se coloquem num rótulo, não se coloquem, sabe, porque eu tenho tal característica é para sempre. Não, nada é para sempre. Isso não gosto das palavras sempre e nunca, né? Porque elas limitam, e a partir do momento que eu limito, eu não me movimento. Eu simplesmente aceito aquilo como se fosse uma realidade. Vamos lá? Falando de motivadores de carreira, né? Nossos motivadores estão atendidos quando sentimos que estamos no lugar certo e sendo altamente produtivos. Essa frase, para mim, ela resume o que eu quero falar, né? Nossos motivadores estão atendidos quando sentimos que estamos no lugar certo e sendo altamente produtivos. Eu vou dar um exemplo. Eu sou canhota, né? Eu escrevo com a mão esquerda. Se vocês hoje me derem um trabalho onde eu precise ficar o dia inteiro escrevendo com a mão direita, eu até vou fazer, eu vou escrever com a mão direita, mas eu vou ser muito mais lenta, a letra vai ser feia, eu no final do dia vou estar com dor no braço, percebe? É mais ou menos isso que eu quero falar. A nossa característica, quando é natural, aquilo flui e aquilo dá muito mais resultado, tanto para a pessoa quanto para a empresa. Se eu dou resultado para a empresa, a chance de eu ter uma promoção é muito maior. Isso por isso essa ligação, né? Então, eu entrego mais, para mim é mais fácil e eu acabo sendo promovido, tendo muito mais sucesso. O entregar mais, eu estou vendo agora aqui na pandemia, eu sei que precisa entregar mais, eu sei que teve demissões, mas cuidado, pessoal, precisamos ter os nossos momentos de dar uma caminhada, de beber água, de dar uma volta, não dá. Eu estou vendo as pessoas muito cansadas, muito estressadas demais, vai chegar daqui a um mês, elas não conseguem mais, elas vão ter uma estafa mesmo. Então, isso é outra coisa, não esqueçam, entrega não é você não ter vida, né? Entrega é você trabalhar com o que você gosta, isso vai ser mais fácil e vai dar mais resultado, mas nós precisamos sim dar as nossas voltas, estudar coisas diferentes, isso é muito, muito importante. Ok? Vamos lá? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos motivadores, né? Os principais deles, aqueles que eu trabalho. Primeiro deles é a ação. O que é a ação? Como você responde a desafios e resolve problemas. Vamos lá. Nós temos dois tipos de macro, digamos, né, dentro da ação. Então, por exemplo, tem as pessoas que
como é que elas respondem desafios e resolvem problemas? Elas gostam de tomar a frente, elas gostam de decidir, elas não gostam de ficar perguntando para os outros, elas vão lá e tomam as decisões, porque para elas isso é fácil, decidir. Já tem um outro grupo que são as pessoas que preferem tomar decisões compartilhadas, elas preferem perguntar, elas têm um pouco mais de receio de tomar decisões. E aí, né, às vezes vocês devem conhecer pessoas que perguntam sempre para o outro, a opinião do outro. Então, vamos lá. Se eu pego essa pessoa que prefere, que tem como preferência a tomada de decisão, a tomar decisão compartilhada, e coloco ela num cargo onde ela vai ter que decidir várias coisas o tempo todo, ela vai ficar o quê? Ela vai ficar cansada. Como eu falei, a questão ali do braço, né? De você estar o dia inteiro escrevendo com a mão contrária. Da mesma forma, quem é a pessoa que tem aquela ação proativa, que toma decisão, que quer autonomia, e a empresa, ou o cargo, ou onde ela está, não permite que ela seja assim, pelo menos não permite que ela seja assim em 70%, mais ou menos, né, do tempo, ela não vai aguentar, ela vai embora, ela vai procurar outra atividade, porque ela está agindo o tempo todo de forma contrária à natureza dela. Então, vou dar um exemplo, eu sempre gosto de usar esse exemplo, fica fácil de entender. Aquela pessoa que tem a tomada de decisão proativa, a pessoa que é mais corajosa, ela é assim: vamos lá, vamos comer pizza hoje às 19 horas no restaurante tal, você senta nessa cadeira, você senta aqui, sabe? Ela já vai tomando as decisões. A outra chega assim: você gosta de pizza ou prefere churrasco? Onde você quer ir? Percebe? Ela divide, ela é um pouco mais, ela toma um pouco mais de cuidado, ela olha um pouco mais para as pessoas, né? A outra, ela é muito resultado. Qual é melhor? Nenhuma das duas. Depende o que cada uma dessas pessoas vai fazer. Por exemplo, as pessoas, os executivos, as pessoas que têm que estar muito à frente, elas normalmente têm esse perfil, né, de ação mais proativa. As pessoas que trabalham, por exemplo, na minha área, na área de desenvolvimento de pessoas, na área de aula, professores, treinadores, psicólogos, já tem essa tomada de decisão mais compartilhada. Isso é o perfil, e essas profissões, elas são mais ou menos divididas assim. Lembrem que o mapa não é um território, não é porque eu tenho esse perfil que eu não possa agir de forma diferente, mas preciso observar o quanto de tempo eu vou ser exigida daquele perfil contrário à minha natureza. Agora vamos para o próximo, que é a comunicação. Comunicação é como que eu levo os outros ao meu ponto de vista, né? Como você leva os outros ao seu ponto de vista. Existem aquelas pessoas que têm uma comunicação persuasiva, aquela comunicação que envolve, que explica, né? E já tem um outro tipo de comunicação que é direta e objetiva. Vamos falar, um professor, ele precisa ter uma comunicação um pouco mais persuasiva, um pouco mais de cuidado, né, na comunicação. As pessoas que são das áreas mais de lógica, engenharia, área de sistemas, elas têm essa comunicação mais direta e objetiva, porque para elas é tudo muito óbvio. Então, elas não têm essa paciência de explicar. De novo, qual das duas é melhor? Depende do cargo que você está ocupando, depende como que você precisa usar essa sua comunicação. Ambos precisam entender que, em certos momentos, eu vou ter que ser mais direto e objetivo, mesmo eu sendo uma pessoa que gosta de falar mais, e da mesma forma, eu vou precisar desenvolver um pouco mais de comunicação persuasiva, cuidar com a forma como eu falo, se eu tenho a comunicação direta e objetiva. Como eu levo os outros ao meu ponto de vista? Alguns levam pela uma comunicação muito mais baseada em dados e fatos, e outras pessoas, elas têm uma facilidade de comunicação, elas falam, elas explicam, e elas conseguem envolver de outra forma as pessoas. O outro motivador, o próximo, né, é estabilidade, é ritmo. Aqui entra a questão, qual é o seu ritmo? Como que você gosta de trabalhar? Você é daquela pessoa que gosta de planejar, começo, meio e fim, não gosta de pressão? Ou você é aquele tipo de pessoa que é muito rápido, que faz tudo rápido, quando viu, já terminou,
daí olha para o outro e diz assim, nossa, que pessoa lenta, nossa, essa pessoa pessoas são diferentes, que bom, já pensou se fosse todo mundo enlouquecido de rápido dentro de uma empresa e o outro, ou todo mundo muito planejamento, muito começo, meio e fim. Existem profissões que exigem isso. Eu vou, por exemplo, um piloto de avião. Imagine um piloto, falando de avião de linha, né? Se ele não tiver a paciência, a estabilidade, né? Essa questão de um ritmo mais lento, de esperar todas as sinalizações, todos os botões, todas as ordens, sabe? Ele se é uma pessoa que tem essa coisa da velocidade, ele não vai, ele vai ficar agoniado, porque é muito demorado no ponto de vista dele, né? Mas, em alguns momentos, esse piloto, ele vai ter que agir rápido. Vocês percebem que a gente precisa cuidar trabalhar os dois, mas na maior parte do tempo eu sou de um determinado perfil. Eu, por exemplo, eu sou do ritmo começo, meio e fim, mais devagar, né? Quando eu trabalhava no banco, era muita pressão, tudo para ontem, e aquilo me deixava totalmente angustiada. E na época eu não sabia, não tinha nem ideia disso, né? Percebem? Então, e eu saí, por quê? Porque eu nem sabia direito por quê. Eu ganhava bem, eu era promovida, eu estava numa posição super boa, em bancos super bons e sempre choramingando. Mas eu não tinha os meus motivadores atendidos. Se eu tivesse essa informação naquela época, bem provável que eu faria algumas mudanças. Diga lá, Malcolm. Bom, já que estamos falando de perfil, carreira, Raquel Souza tem uma pergunta aqui para você. Qual seriam as melhores maneiras para escolher uma carreira, profissão, quando você está totalmente perdido? Então, acho que essa colocação da Raquel até vem ao encontro de muitas outras pessoas que têm o mesmo tipo de aflição, como você teve na sua carreira de bancária e tal, com finanças, assim por diante. Eu lembro que já conversamos sobre isso certa vez, você tem alguma experiência você acabou acumulando essa experiência, não com o problema, mas com a solução para outras pessoas. Acredito que você pode ajudar um pouco. Com certeza. Assim, ó, a dica, e eu posso falar isso com a maior segurança do mundo, faça o seu mapeamento de competências, é o primeiro passo. Você descobrindo esses motivadores que eu estou falando, qual é a forma como você toma decisões, como que você se comunica, qual é o seu ritmo, e por último, né, que vai ter o próximo, que é como você lida com normas e regras, você já vai ter uma base. E dentro desse perfil, desse desenho, vai aparecer várias opções de carreira, de profissões, certo? E ali você já vai ter um norte. Então, e depois começa, né? Qual é o seu propósito? Porque isso tudo aqui está muito ligado ao nosso propósito, aquilo que a gente quer para a nossa vida. Porque passar por aqui e não ter o propósito atendido, ele não faz sentido. Então, primeiro, se você está perdido, faça um mapeamento, busque ajuda de um profissional, invista um pouco nisso em você, tenha clareza, não tenha a pressa, não fique desesperado, porque quando nós entramos no modo de desespero, nós erramos. Sabe quando você muda de lugar, você muda e leva o problema junto. Então, primeiro, faça um mapeamento da sua competência, descubra qual é o seu propósito, descubra quais são os seus valores, isso está tudo muito ligado. Propósito, valores, com carreira, não tem outro jeito. Você descobrindo isso, você vai ter um acesso a saber quais as carreiras estão ligadas a esse seu perfil comportamental. A partir do momento que você descobre isso, fica muito mais fácil de resolver o seu, isso que dá um desespero mesmo. Oi, Giovana, a gente já está bem caminhando para o final do nosso tempo. Pois então é. E passar mais uma pergunta aqui do YouTube, mas aí se colocou como perfil de Tanujara. É isso aí. Então, a pergunta é a seguinte: como entrar no mercado de trabalho tendo apenas conhecimentos teóricos através de cursos e nenhuma ou pouca prática, já que empregadores exigem experiência
registrada em carteira? Tem uma pergunta tem uma charge que é assim, nós queremos uma pessoa que tenha 10 anos de experiência em finanças, 30 e não sei o que, com 21 anos, né? Os empregadores, eles têm um pouco isso, porque eles querem pessoas que já saiam fazendo. Aqui, procure estágios, procure alguma forma trabalhar com pessoas que você conhece, que podem, de repente, abrir a primeira porta. Você, algumas opções dessa forma, né? Você buscando fazer alguma atividade não remunerada por algum tempo para buscar essa experiência, relacionamento, quem são seus amigos que podem te indicar para algum lugar, por aquilo que você é e pelo conhecimento teórico que você tem. São essas as formas. E tem que ter um pouco de paciência, mas rede de relacionamentos, nessa hora, é um dos melhores caminhos, né? Pessoas que possam quebrar essa sua barreira de não ter o conhecimento prático, e sim só o teórico. Ok? Só falando agora do último motivador, a gente já está aí estourando o tempo, né? O último dos motivadores como que eu respondo a regras e padrões criados por terceiros. Se eu sou uma pessoa que adoro seguir normas e padrões, e vou trabalhar num lugar onde não tem regra, pode ser feito de qualquer jeito, a pessoa não tem nenhum treinamento, ela não consegue ficar, ela fica totalmente perdida. Da mesma forma, como que eu vou colocar regras e padrões, por exemplo, para um estilista, para uma pessoa que precisa criar muitas coisas? Não pode ter um padrão, ela vai ter que ser livre. Até quando você vai numa universidade, você percebe, até pelo jeito das pessoas se vestirem, a forma como elas lidam com isso, né? Se você vai ali um curso de moda, um curso de artes, as pessoas são mais soltas na maneira de se vestir, no cabelo, tudo. Você vai já numa área ali de finanças e direito, as pessoas já estão todas, né, com o tipo de roupa. Não é por causa do curso, é por causa do perfil da pessoa. Então, se você gosta das coisas mais soltas, gosta de ser criativo, é muito questionador, não dá para você trabalhar num lugar onde é 100% regras, você vai ficar deslocado. E da mesma forma, o contrário. E só lembrando, esses são os motivadores, mas nós precisamos ter um negócio chamado flexibilidade, que nem todo lugar você vai se encaixar 100% nisso que eu estou falando, mas que na maior parte do tempo você consiga usar essas emoções primárias, né? Ação, comunicação, estabilidade e referenciais, é bem, bem importante. E acho que agora não sei se é já finalizando, vamos para a próxima aplicação prática, né? Como que eu uso essas informações no meu dia a dia? Eu acredito que eu já passei algumas coisas respondendo as perguntas, mas a partir do momento que eu me conheço, eu vou buscar usar essas forças a meu favor e não contra. Se eu sou uma pessoa que gosto de proatividade ou que eu gosto de autonomia, não brigue com todo mundo quando você não tem isso. Seja mais esperto, use isso a seu favor, converse com as pessoas, vá construindo o caminho. Quanto mais eu me conheço, mais oportunidades eu vou criando. Por quê? Porque é fácil falar daquilo que, para mim, é fácil fazer. Se eu tenho facilidade em me relacionar, em me comunicar, eu preciso vender isso, eu preciso apresentar isso no mercado de trabalho, e as pessoas também percebem muito. E outro lado, se eu sou muito bonzinho, porque eu não gosto de dar ordens, precisa desenvolver, não dá para ser bonzinho no ambiente de trabalho, você precisa ser justo, você precisa entender que às vezes você vai precisar desligar alguém, você vai precisar dar um feedback para uma pessoa. E feedback não é da bronca, tá, pessoal? Mas você vai precisar e talvez aquela pessoa não vá gostar. Você vai ter que aprender a lidar com essas coisas. Sabendo que isso é uma dificuldade que você tem, vá atrás e estude e procure se especializar. Lembrem que ninguém é engessado, pelo contrário. Todo esse conhecimento, ele só te leva a entender como ir mais para frente e mais rápido, e não ficar paralisado. E como eu descubro os meus motivadores, existem avaliações, como eu falei, né? Testes que vocês podem fazer,
e olhando também no seu dia a dia, como é que vocês tomam decisões, respondendo essas perguntas que eu coloquei em cada um deles. Vocês comecem a se observar, perguntem para a família vai dizer para vocês, às vezes a pessoa vem aqui, faz a avaliação comigo, leva para casa, aí chega a esposa ou o marido e diz, mas você foi pagar por isso? Eu já te falo isso sempre. Então, fique atento aos feedbacks, né? E se você puder e tiver condições de investir, faça um mapeamento aí do seu perfil. Vai valer muito a pena. Eu posso falar com segurança. Acho que chegamos ao fim. Não sei se temos mais alguma pergunta. Temos. Então, vamos lá. Estou aqui. Vamos caminhar para o fim com a pergunta da Aninha dos Santos. Achei interessante a pergunta porque tem muito a ver com... Está muito conectado aqui, embora seja um pouco pessoal. Olá, por favor, me tire uma dúvida. Eu fiz graduação de recursos humanos, mas não sei em qual área trabalhar e quais cursos extras devo fazer. Acho que essa questão do curso extra, você poderia até ampliar assim, de uma forma bem geral para todos. Que tipo de curso as pessoas podem procurar para melhorar ou desenvolver pessoalmente? Tá, vamos lá. Dentro da área de recursos humanos, basicamente existem duas grandes áreas, né? A área de gestão de pessoas, treinamento, desenvolvimento, recrutamento e seleção, e aquela área do departamento pessoal, de números, folha. Então, vamos lá. O que você mais gosta de fazer? Você prefere desenvolver pessoas? Você prefere números? Às vezes tem que fazer os dois, às vezes a empresa é pequena, você não tem muita escolha. Então, vamos lá, se você descobriu qual dessas áreas você mais gosta, comece fazendo cursos entendendo sobre liderança, feedback, sabe, cursos sobre comunicação, relacionamento interpessoal. Se você gosta da área de números, um curso que é bem importante, que tem poucas pessoas que fazem, é a parte de cargos e salários. As empresas precisam e tem pouquíssimos profissionais. Na parte toda de remuneração, atualização, legislação. Então, trazendo isso para as outras áreas, né? Comecem a ficar antenado, principalmente aonde vocês, isso eu já falei, aonde vocês querem chegar e o que as pessoas que chegaram lá fizeram, o que elas estudaram. Cuidem, não precisem de eventos, não precisa de coisas muito grandes, façam cursos que vocês consigam aplicar no dia a dia, que vocês consigam botar em prática. E coloquem ali, comecem a fazer pequenas mudanças no ambiente de trabalho de vocês, que vocês vão ver a diferença. Então, olhem o mercado, olhem o que o mercado está pedindo, e principalmente agora, né, há 3 meses, talvez eu estivesse falando outra coisa, agora é velocidade, agora é criatividade, agora é vencer a barreira de falar em público, de falar através de uma live ou de uma palestra ou de uma videoconferência, não tem mais como se esconder. Então, se desenvolvam nisso, é bem importante, porque agora nós estamos num momento totalmente diferente, que não é mais uma escolha, né? Eu não vejo isso como uma escolha. Bom, encerrando, como você falou, às vezes não é escolha mesmo. A live, por exemplo, muitas pessoas que vão fazer live aqui com a gente, e nunca tinham feito até então, ela, mesmo sendo professor universitário e tal, ele passa por um momento de a gente frio na barriga, porque ele não sabe como é que vai ser a transmissão, quem vai assistir, quantas pessoas, de que regiões do país. A live que a gente faz, só para informação, acontece em muitas regiões do país, nós temos praticamente de todos os estados. Então, Giovana, queria muito agradecer a tua presença na noite de hoje, com a palestra de autoconhecimento e carreira. Muito obrigado pela tua participação de hoje. Imagina, obrigada pela oportunidade. Eu só quero dar um último recado. Pessoal, se vocês tiverem medo, vão com medo mesmo, mas façam. Deem o primeiro passo. Decisão é decisão, vem de cisão. Se eu vou escolher uma coisa, eu não consigo fazer outra ao mesmo tempo. Não dá para ter tudo ao mesmo tempo, mas dá para ter tudo. Façam, vão atrás, comecem, deem o primeiro passo. Analisem, deu certo, não deu certo? O que funcionou, o que não funcionou? Próximo, next, né? Vamos para a próxima. E vá para frente. É isso aí. E a carreira é isso. Carreira é você realmente... Certo, né? Vamos lembrar disso. Gente,
quando nós olhamos as pessoas de sucesso, aquelas que a gente acha que tem sucesso, só olha a ponta do iceberg, o que está ali embaixo, ninguém vê, né? Quantos vídeos, quantas tentativas, quantas coisas frustradas que as pessoas fazem até chegar num modelo que elas dizem, oh, poxa, legal, são 10 mil horas, existem estudos, né, que falam que você fica bom em 10 mil horas, isso é uma média, não dá, de novo, não é uma regra, bom, mas 10 mil horas são 4, 5 anos. 9.990 horas para mim ainda. Então, tá bom, vai atrás. 10 mil horas em determinado assunto, daí se começa um assunto novo, são mais 10 mil horas. Mas dá mais ou menos são mais ou menos uns 4, 5 anos. Estou brincando, Giovana, estou brincando. Não, mas não é brincadeira, isso é de verdade. Vamos lá, Giovana, desculpa, vou te interromper, porque já estamos em 8h50. Sim. As nossas lives são de 40 minutos, eu agradeço bastante a tua participação de hoje. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Boa noite. E pessoal, vamos ter na semana que vem o Futuro do Sexo com o professor Marcos Santos. Essa vai ser a terceira live, uma sequência de 3, onde ele fala do passado, da história da sexualidade do passado, depois do presente, agora ele vai falar um pouco sobre o futuro do sexo. Bom, eu gostaria de ressaltar que esse é um programa que foi desenvolvido originalmente pelo Instituto Agenda Positiva, em parceria com a Prime, e a gente tem o apoio do Centro Universitário Uniamérica. Agradeço a presença de todos essa noite e que acompanhe a gente já na semana que vem com a live, sempre terças e quintas a gente faz. E semana que vem, então, com a live do professor Marcos Santos. Boa noite a todos e, bom final de noite para todo mundo.